Salve galera, eu sou Everaldo Rodrigues, esse é o Estante Etérea e um dos melhores livros do ano é Independente. Bom galera, eu vim aqui falar nesse vídeo sobre Cartas no Corredor da Morte, que é um livro que infelizmente eu não posso mostrar pra vocês aqui porque ele não tem uma edição física e esse é um dos motivos pelo qual eu já estou puto desde o começo do vídeo. Que é um livro escrito em colaboração entre a Paula Feb e a Cláudia Lemes, né, num projeto que elas batizaram como Parceiras no Crime. A gente falou sobre esse projeto aqui numa live, né, na qual as duas participaram. Eu vou deixar aqui no card o link dessa live para quem quiser rever, assistir e entender um pouco mais dessa situação. Mas o fruto dessa união entre essas duas escritoras foi esse livro chamado Cartas no Corredor da Morte. A capa tá aqui. É um livro que por enquanto está apenas em formato e-book, mas que tem aí alguns planos, eu acho, ideia delas de lançarem ele em formato impresso. Um livro independente, né? Então as duas lançaram por conta própria, não tem nenhuma editora por trás, não tem nada. E é um dos melhores livros desse ano. E eu fico inconformado e tô ficando puto de novo, melhor ir com calma. Bom, para vocês entenderem um pouco, eu vou dar a sinopse do livro aqui, né? Cartas no Corredor da Morte é um livro onde dois serial killers trocam cartas entre si. E é só isso que eu vou falar sobre a trama, porque é um livro do qual realmente você precisa de pouca informação para ficar engajado. E é um livro também que é bem curto, você consegue ler ele bem rápido, então não precisa eu entrar muito nesses aspectos de trama. Mas eu vou tentar falar aqui o máximo possível do processo de criação do livro entre as duas, que vocês vão entender mais ou menos o que acontece. Para resumir, a Cláudia Lemes e a Paula Feb se conheceram e viraram amigas escrevendo esse livro, né? Cada uma delas tomou para si um personagem, né? Um serial killer dessa história. Então, o personagem da Paula Feb é o Steve Guzniak, que é um serial killer bem velhão lá, que tá cumprindo prisão perpétua. Ele é um cara que é meio que motivado por um sentimento meio assim de limpar o mundo, né? Ele é um serial killer que a gente, nos termos técnicos, né? Que ele é um serial killer missionário. Ele é um serial killer que ele acredita que tem uma missão de limpar o mundo. E a Cláudia Lemes assume ali o papel do Johnny Love, né? Que é um cara que ele tem, assim, uma carreira de crimes sexuais, vamos dizer assim, e que tem todo um passado meio caótico de causas e efeitos, assim, que ele não conseguiu controlar. E ele tem meio que uma natureza violenta dentro dele, que ele tenta reprimir. E esses dois serial killers começam a trocar cartas. Primeiro, quem toma a iniciativa é o Love, tentando aí conhecer o Guzniak. E de repente os dois ali começam a trocar ideias e isso leva a consequências bem bizarras e você meio que mergulha na mente desses dois personagens. Você mergulha nos atos que eles cometeram, né? Tem os relatos dos crimes bem detalhados e é um trabalho de desenvolvimento de personagens fabuloso, incrível, de aplaudir mesmo. Mas eu quero destacar aqui 3 pontos que são assim os mais importantes pra mim e que eu queria falar muito nesse vídeo porque são pontos bem pertinentes, principalmente no nosso mercado atual assim, e pra situação de autores independentes que têm tanto talento e às vezes não tem reconhecimento ou não tem oportunidades. O primeiro ponto principal é que a história é uma história original de serial killers, né? E enquanto você tem aí autores tentando criar tendências, né, dizendo coisas que vão estar em moda ou não vão estar, apenas para se ajustar com aquilo que ele está escrevendo, a Cláudia e a Paula tiveram a ousadia de fazer uma história original e ponto final, de fazer uma boa história. E se você faz uma boa história, não importa se ela vai estar na moda ou não, né? Apesar de que quem diz que serial killers não está na moda, provavelmente não está prestando muita atenção nas notícias, nem nas séries que a Netflix está lançando, nem nos filmes que estão saindo no cinema, mas tudo bem. E elas usam essa originalidade no tratamento dos personagens, como eu disse no começo. A partir do momento em que cada uma assume uma dessas personalidades, você percebe de cara que cada um tem a sua característica, a sua riqueza, cada um tem um jeito de encarar o mundo, cada um tem uma resposta às atitudes que cometeram no passado. E cada um tem uma visão assim do futuro diferente, né? O Guzniak vai ficar na cadeia para sempre, mas o Love, mesmo ainda jovem, tá aí perto de ser executado. Então, cada um tem a sua noção de destino bem diferenciada e isso é muito interessante. O segundo ponto é que o texto ele é muito dinâmico e ele destaca os talentos das duas autoras, né? Então, cada característica de cada escritor fica bem evidente quando você está lendo a carta do serial killer correspondente a ela. Então, quando você está lendo os trechos do Guzniak, né, que é o serial killer criado pela Paula Feb, você sente o trabalho psicológico por ela ser psicanalista, claro. Você sente como ela mergulha realmente na
mente complexa desse serial killer que acha que realmente está fazendo algo de bom pro mundo. Você percebe a manipulação, você percebe o controle e também tudo isso que ela tem no texto, né? Aquela poesia, aquele jeito único, né, de escrever. E do lado da Cláudia também, quando você lê as cartas do Johnny Love, você percebe o quanto você tem aquela carga emocional que eu tanto sentia falta desde Eu Vejo Kate nos textos dela. Não que o Martini com o Diabo não tenha aquela emoção forte, mas o Eu Vejo Kate era muito mais emotivo, muito mais potente, assim. E nas cartas do Johnny Love você tem isso, junto com os dilemas que o Johnny Love tá enfrentando, assim, dentro da mente dele, de acreditar que merece uma punição pros crimes que ele cometeu, mas de não conseguir ver aqueles crimes como algo que não era nada mais do que inevitáveis, né, para ele. Sem falar na qualidade da escrita da Cláudia, na qualidade de condução de narrativa que ela tem, que é fantástico. Então, essa dinâmica de texto, né, de como cada uma trabalha de uma forma diferente, mas se complementam, é que dá o charme para esse livro, sabe? E por último, e não menos importante, esse livro ele revitaliza o romance epistolar. E quando eu falo isso, eu não tô falando brincando, né? Rola um papo aí há muito tempo de que o romance epistolar está fora de moda, que é coisa do século XIX, que você só vai ler um bom romance epistolar em Drácula e depois nenhum. E o que eu acho muito injusto, né? Olhando esse livro, eu vejo realmente que algumas pessoas estão precisando ler coisas atuais, escritas desse jeito. O gênero utilizado, né, de romance epistolar pode parecer algo atrasado, né, visto nos dias atuais, né? Dificilmente você manda cartas para alguém, mas dentro do contexto da história, né, nas prisões, é realmente a única maneira de se comunicar, nas prisões de segurança máxima. Então, a troca de cartas faz sentido entre os serial killers e contribui para tornar a história instigante e para tornar ela frenética, né? Apesar de serem cartas, apesar de ser uma história com dois narradores em primeira pessoa, é um livro que você não consegue parar de ler porque ele é muito bem construído, ele é muito bem conduzido, as cartas alternadas são muito bem amarradas umas com as outras, sempre fica algum pedaço de história para você descobrir depois e isso mantém você interessado e o gênero ganha esse respiro, né? É por isso que pra mim Cartas no Corredor da Morte é um dos melhores livros do ano, com certeza, e que é uma pena que ele não tenha uma editora por trás, que ele não tenha a possibilidade de ter uma edição legal, ou de ter uma divulgação, né, potencializada pelos contatos das editoras, né? Mas é um livro que merecia isso, é um livro que merecia ser lançado de forma tradicional, porque ele é acima da média, cara, né? É acima da média. A gente que é escritor, né, fica ali meio que pisando em ovos para não falar sobre o mercado atual, sobre alguns títulos, mas eu posso dizer sem medo que Cartas no Corredor da Morte é um dos melhores títulos lançados esse ano, ganha aí de muita coisa que saiu no policial e no terror, e eu posso dizer isso sem sombra de dúvida, sem correr o risco de pagar a minha língua, sabe? É um livro impactante, é um livro envolvente e tem um final que é, sabe, só lendo para você pegar e sentir tudo que eu senti e que eu sei que o Lucas sentiu e que eu sei que todo mundo que leu Cartas no Corredor da Morte está sentindo. E é por isso que eu tô aqui fazendo esse vídeo para recomendar para vocês, leiam Cartas no Corredor da Morte, façam um esforço, mesmo que seja em e-book, mesmo que para você seja difícil ler em e-book, sempre há uma possibilidade, sabe? Você não precisa ter um Kindle, você pode ler no seu tablet, você pode ler no computador, sabe? Você pode ler no celular, você consegue tudo no app da Amazon para facilitar as coisas para você. Um livro bom como esse não merece ficar encalhado como e-book para sempre, sabe? É um livro que tem que ganhar as livrarias porque ele é muito bom. Bom, é isso, essa foi minha resenha de Cartas no Corredor da Morte, espero que vocês tenham gostado. Quem quiser comprar o Cartas, eu vou deixar aqui embaixo o link, né, da venda do e-book da Amazon lá. É muito importante que autores independentes consigam aí ser valorizados, né, não que a definição do sucesso seja ser lançado com editora, eu acho que longe disso, mas ter o reconhecimento da sua obra, principalmente se a obra for uma obra de qualidade. E o Cartas no Corredor da Morte, eu assino embaixo, faz muito tempo que eu não dizia isso, mas esse é realmente um selo Stantectéria de qualidade, eu recomendo demais que vocês leiam. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha, deixa seu comentário aí se você já leu Cartas no Corredor da Morte, quero saber aí o que vocês acharam. Siga o Stantectéria nessas redes sociais, aqui no vídeo vai aparecer duas sugestões, né? Se vocês assistirem esses vídeos, sugestões e gostarem, se inscrevam aqui no canal, compartilhem, convidem os amigos e não deixem de marcar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, beleza? É isso, um forte abraço para todo mundo, até a próxima e tchau, tchau!